No dia 29/12, estamos chegando no final do ano, o Rio Bravo Renda Varejo, que é o RBVA11, administrado e gerido pela Rio Bravo e que tem 45.521 cotistas, anunciou que repactou o valor de 13 contratos de locação com o Banco Santander, conforme um acordo que tinha sido firmado em fevereiro de 2021, e renovou um contrato de um imóvel que seria devolvido, e esse imóvel que seria devolvido é em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Tudo isso, então, começa nesse acordo de fevereiro de 2021. O Banco Santander, naquela época, disse quais contratos ele renovaria, mas não estava renovando ainda, porque os contratos eram vigentes, e quais ele não ia renovar. Eram 10. E agora, ao final do prazo, hora de fazer a renovação, além daqueles que ele já havia se comprometido, ele renovou mais um. Tá? Naquela ocasião, então, fevereiro de 21, 18 contratos atípicos que venceriam entre dezembro de 22 e julho de 23 foram renovados antecipadamente por 10 anos na modalidade típica. Houve o acordo de renovação. Né? O valor da locação dos novos contratos seria reajustado conforme um laudo elaborado por uma consultoria de primeira linha. E um dos imóveis nesse meio do caminho foi vendido. Então restaram 17 imóveis. Desses 17, 13 passaram por essa renovação agora. Outros 4 em julho de 2023. Então, 13 contratos que venceriam em dezembro de 2022 foram repactuados. 2 imóveis atingiram um piso de menos 35% no valor do aluguel. 2 imóveis tiveram majoração do valor do aluguel e a média ponderada dos reajustes foi de menos 11,7%. Os laudos foram elaborados pela Colliers. Se você não se lembra disso, ou se é mais recente no mercado de fundos imobiliários, então, naquela ocasião, em fevereiro de 22, foi feito um acordo que já mudou o valor do contrato, que ainda estava vigente, e quando chegasse no final, o Santander, né, dizer, quando chegar no final, a gente vai renegociar de novo. E para não ter discussão sobre o preço do aluguel no vencimento, já ficou amarrado naquele acordo que seria contratado uma consultoria, e a consultoria ia dizer o valor do novo aluguel de cada um deles. Mas tinha um piso, assim, não podia cair mais do que 35%. Naquela ocasião, o raciocínio de todo mundo falou, tá na cara que vai cair 35%. Agora, não foi o que aconteceu. Né? Em 2 casos, teve uma queda de 35%, possivelmente seria maior se não houvesse essa trava no acordo, não sei, mas possivelmente seria. Muita coincidência, né, que seja exatamente 35%, mas na média deu 11,7%. Os novos contratos são típicos, porém por prazo de 10 anos. Até o 30º mês, a multa é o do total dos aluguéis até o 30º mês. Então é como se fosse um atípico aí nesse começo, até o 30º mês. Depois disso tem uma multa de 3 meses de locação e tem aviso prévio de 180 dias em qualquer caso. Os outros 4 contratos vão ser repactuados em julho de 23, na mesma situação, com laudo de avaliação e tudo mais. Aí tem uma tabela, então, de cada um deles, e para quanto foi, teve queda de 17%, queda de 35%, queda de 6,2%, aumento de 1,8% na Avenida Liberdade, aumento de 8% na Avenida Paulista, queda de 22% em Santo André, queda de 13,8% em Santos, aumento de 2,8% em São Gonçalo Alcântara, queda de 34% em São Gonçalo Centro, queda de 35% em Candelária, aumento de 5,4% na Avenida Rio Branco, queda de 19,8% em Belo Horizonte e queda de 22% em Tiradentes. E na média ponderada, 11,7%. Então eu falei 2, mas na verdade mais, né? Mais contratos aqui foram para cima. 1, 2, 3, 4 contratos foram reajustados para cima.
O imóvel de Volta Redonda, que seria devolvido, teve o contrato renovado por 5 anos na modalidade típica e o valor do novo aluguel, então, é 43,5% menor. Então, esse é o resumo do principal fato relevante, né? E, mais uma vez, do final de um ciclo. Já que eu contei a história do bebê progressivo, logo em seguida, e é evidente que essas coisas não acontecem tão rápido, então, logo em seguida do IPO do BB Progressivo, do BBPO11, BB Progressivo 2, veio o IPO do Santander Agências, que depois se tornou o SAAG, né? Então, o do BB Progressivo foi um sucesso gigantesco, imagina, dobrou o número de investidores, teve um rateio gigantesco, e aí logo em seguida vem o IPO do SAAG, do Santander Agências. Foi um baita sucesso, até porque era mamão com mel para distribuir isso, né? Eu era agente autônomo na época. Era ligar para quem reservou o BBPO11. Imagina um cliente meu que tivesse reservado 50 mil reais do BBPO11 e conseguiu 5 mil reais. Não me lembro de cabeça, mas foi algo assim, um rateio muito grande. Falava, ó, aqueles 45 mil que você não comprou do BBPO11, vamos reservar do SAAG? Vamos. Mesma situação. Dava 9% ao ano, o inquilino era o Santander, e contratos atípicos de 10 anos, só que reajustados pelo IGPM. Então, foi um grande sucesso também esse IPO, e tá aí, 10 anos passam, e é o fim de um ciclo de uma operação muito bem sucedida, com um contrato atípico. Essa aí teve lá um desarranjo, né, no final, um desentendimento com o Santander, mas que também teve a sua solução e que o contrato foi preservado. Falei isso na época, repito agora. Apesar de ter tido uma mudança do valor durante a vigência do contrato, essa mudança aconteceu por acordo entre as partes, não foi na justiça. Tinha um processo na justiça e as partes, antes da sentença, resolveram encerrar o processo e fizeram um acordo. Então, a gente não pode dizer que o contrato atípico foi quebrado. Não aconteceu. Teve um acordo entre as partes. E aí, tem um material interessante, eu peguei um resuminho aqui. A repactuação desses 13 contratos gera um impacto negativo de 0,028 por cota, a partir de fevereiro de 23, e a renovação do imóvel do Rio de Janeiro gera um impacto positivo estimado de 0,009, se considerado os custos de vacância que o fundo deixou de assumir. Então, é lógico, a gente viu lá que o novo aluguel é 45% menos. Então, não é que aumentou, mas colocando na conta, se o imóvel ficasse vazio, quanto que ia custar o vazio em si, a vacância, ter que pagar a manutenção do imóvel, ter que pagar a corretagem para uma empresa buscar novo inquilino, aquela coisa toda, eles fizeram essa conta de que há, então, um ganho, vamos dizer assim, de 0,009. A nova projeção de distribuição de rendimentos para 2023 é estimada em 0,90 por cota ao mês em média e não considera a receita com vendas que devem acontecer em 2023. E aí, essa nova projeção, que é o tal do guidance, né, ela é superior à anterior. Né? Eles tinham como meta 0,86 e agora já entendem que dá para distribuir tranquilamente 0,90, independente de receitas recorrentes. E depois, no dia 4 de janeiro, teve um outro fato relevante do RBVA, dizendo que o fundo recebeu antecipadamente o valor que faltava da venda do imóvel de Ferraz de Vasconcelos, que fica aqui em São Paulo, que seria pago em 3 parcelas semestrais, em abril de 23, em outubro de 23 e em abril de 24, sendo corrigidas pelo IPCA. Só que o comprador, pelo jeito, mudou de ideia, arranjou o dinheiro e falou, quero quitar, não quero ficar devendo isso ao longo do tempo. Então o fundo já recebeu antecipadamente. Com isso, o fundo aufere definitivamente o lucro de 1.669.000, que dá 0,14 por cota, já no primeiro semestre de 2023. E essa venda gerou uma TIR de 17,94% ao ano. Antes, isso em azul, eu que fui buscar lá o valor anterior, antes era 17,73%. Por que mudou a TIR? Porque mudou o valor? Não, porque recebeu antes. Lembra que eu sempre falo que a TIR ela considera o valor do dinheiro ao longo do tempo. Tudo que entrou e quando entrou, e tudo que saiu e quando saiu. Então,
O que é sair? Comprei o imóvel, saiu o dinheiro no meu bolso, então essa é uma saída de caixa. Aí tive que fazer uma pequena reforma, então saiu um dinheiro a mais no mês 1, mais um pouco de dinheiro no mês 2, mais um pouco de dinheiro no mês 3. Só que também entrou um pouco de dinheiro porque tinha um aluguel e assim por diante. Depois passa um longo período que é só entrada de caixa, aí por fim tem uma venda. Então a TIR ela considera tudo isso, tudo que saiu de dinheiro e quando saiu, tudo que entrou de dinheiro e quando entrou. O valor que entra e sai e o momento de entrada e saída são importantes para chegar na conta da taxa interna de retorno. Então, como ia entrar uma parte parcelada em 1 ano e meio e entrou de uma vez só, o dinheiro é o mesmo, mas o tempo é menor. Se o tempo é menor, a TIR aumenta. Né? Legal a gente observar isso. Né? A TIR era de 17,73 e, de verdade, foi 17,94, porque o fundo recebeu antecipadamente ao que esperava, ao que estava primeiramente contratado.